muito pouca gente sabe que o conceito de república, o conceito, vamos declarar a república. Se você voltar para o século XIX, fala assim, o que é a república? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Você fala, mas e os Estados Unidos? Era o único país novo que tinha construído alguma coisa sobre o conceito. Aquele conceito de federação republicana, ninguém sabia na época o que era. Então, quando o Deodoro fala, estou declarando a república, Dom Pedro II, em sendo o homem cultíssimo que ele era, é óbvio que sabia que eles não estavam falando nada, que não era movimento nenhum, que o país ia ser lançado numa lambança e num caos político, econômico, institucional, social, porque não havia conceito de república. Caramba! Muito bem. Mas precisava conceituar aquela bomba. Ora, o que vai acontecer? Oliveira Lima, Capistrano de Abreu, Oliveira Lima e Rocha Pombo. Então, eles vão fazer um serviço, né? O professor Cyril Lynch, ele fala que em 1800... sei lá, agora não me lembro. Depois de 1840. O Cyril Lynch fala que depois de 1840 começou a se questionar, que nós estamos no Império, o modelo político regressista. Essa gente começou a questionar a política que eles próprios tinham implantado em 1822, e depois mandaram Dom Pedro II embora, Dom Pedro I, e em 1834 eles criam o Segundo Império, eles começaram a questionar o Segundo Império, pouco tempo depois do Segundo Império implantado. Olha, a história do Brasil é uma coisa maluca. Ou seja, os caras não sabem o que eles estão fazendo, e não sabiam mesmo. Era um bando de diletantes. Então, a sociedade brasileira passou, os estudos são do Cyril Lynch, a questionar, então, o que ela tinha feito, né? E ela, portanto, passa a se considerar, o IHGB já tinha lançado o mote, uma sociedade autônoma. Tá bem? Cuja experiência ela pode recorrer para reconhecer e validar qualquer ato político. Pois bem, foi a partir desses questionamentos que aquela coisa, olha, nós já nos livramos do primeiro Bragança. Ainda tem outro aqui, que a gente tem que engolir ele durante um tempo, mas vamos nos livrar dele também. Então, veja que dentro do Império, os Bragança são portugueses. A dinastia é portuguesa. Sob a tutela desses Bragança, o primeiro Pedro e o segundo, eles têm a pachorra de dizer que o Brasil não tem ligação com Portugal. Esse é o cenário dos absurdos que nós temos. E Dom Pedro II é o sujeito que vai consolidar esse desligamento. Tá claro? Consolidar. Então, essa consolidação começa a falar, não, nós não temos ligação com nada. Foi aí o processo. Não? Então, quem nós somos índio? Mas tudo bem, vamos começar a falar bem de índio, mas peronomútil. Aí entra o papel do Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu, que vai pegar parte do Império e parte da República, né? Primeiro veio Van Hagen. O Capistrano é considerado um dos grandes nomes, né, da historiografia brasileira. Então, teve dois grandes institutos importantíssimos na definição do processo da linha historiográfica brasileira e de como você vai ensinar a história.
o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Dom Pedro II. O Capistrano era o titular da Cátedra de História do Colégio Pedro II. Então, o imperador estava sempre presente nesses trecos, na defesa das histórias, etc. Tal. O Capistrano defende a tese da intencionalidade do descobrimento do Brasil. Isso ele contraria aquela crença de que o Brasil foi achado casualmente. Então, o Capistrano tem esse lado interessante, e, de fato, o Brasil não foi achado casualmente. Agora, o Capistrano pesquisou índios, jesuítas, capitanias, os governadores, etc. Agora, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? As ideias do Van Hagen, publicadas no História Geral do Brasil, foram aplicadas no Brasil inteiro, na época do Império. Quando veio a República, não podia continuar aquelas ideias, que já eram esquisitas. Mas a República precisava de criar um treco. Então, ela precisava de criar um discurso para o que é a República, não é? E precisava de criar uma nova identidade brasileira, porque não podia ser a identidade do índio, né, o nativista. Aí entra o Capistrano. Então, o Capistrano teve um papel fundamental, não é? Agora, a versão do Van Hagen não serve mais, ou seja, uma visão positiva de monarquia, que já era meio mambembe, aquela monarquia, porque a monarquia brasileira é uma monarquia fake. O brasileiro não sabe distinguir. A monarquia, ela tem instituições. Ela tem que ter a coroa, ela tem que ter a família real, ela tem que ter a nobreza e ela tem que ter o povo. A monarquia brasileira tinha o quê? Nada. O imperador só. O rei, a coroa, é uma instituição. O monarca é outra instituição. A família real é outra instituição. Por que vocês acham que quando o irmão do William, o Andrew, casou com aquela moça e a rainha da Inglaterra, ele resolveu falar, não quero mais participar da família real? Ela falou, está desligado. Porque a família real é uma instituição. É preciso entender o papel da instituição. Então, você tem cortes, né, que é aquela parte que não faz parte do rei nem da família real. São as cortes. O Brasil não teve cortes, não teve família real e não teve rei. Ele tinha um imperador que não era uma instituição, era um cargo político. A própria monarquia brasileira é fake em si mesma. Eles não têm apreço nenhum à ideia de coroa, eles não têm apreço nenhum à ideia de monarquia, eles não têm apreço nenhum à ideia de família real e cortes. Porque se tivesse, eles não falariam os disparates que eles falam, diuturnamente. É muito melhor o Brasil continuar sendo uma república mambembe do que ela ser uma monarquia fake. Bem, então, voltando ao Capistrano. O Capistrano, portanto, vai ser o indivíduo que vai fazer uma oposição a Van Hagen, não é? No sentido histórico mesmo. É o Capistrano, aqui é que vou entrar, que vai elaborar a ideia de que o brasileiro é o resultado das 3 raças menores. O Karl Marx tinha falado, o brasileiro é o resultado de uma miscigenação. O Van Hagen não gosta muito da ideia, mas não chega ao ponto de verbalizar, não é? E o Capistrano cai de pau. O Capistrano fala, o português é taciturno, o índio é sorumbático
e o preto é lascivo. Aqui mal consolidando o discurso dentro da historiografia, ensinado dentro das escolas. Então aqui você já não mais pode ter nenhuma ligação com Portugal, você não mais pode ter ligação com a monarquia do Império, fake maçônico, e você não mais pode ter identidade nenhuma. Porque se o Brasil é miscigenado, segundo o IHGB, essa miscigenação, vocês nunca leram Capistrano de Abreu, né? Nunca deve ter lido, porque quem lê aquele sujeito não pode gostar dele, não. Apesar de algumas coisas interessantes que ele fala, né? A visão dele de Brasil é horrorosa. Horrorosa. Os mulatos são indóceis e rixilientos, né? Tudo lascivo. As mulheres negras são todas ordinárias. Todas. Nenhuma presta. As portuguesas não prestam. As indígenas não prestam. Ninguém presta na mão desse cara. Né? Os índios só podem ser contidos, e os negros também, por atos extremamente violentos. Tem que tratá-los na paulada. Tá bom? Porque eles têm uma rebeldia originária. Agora, o Capistrano de Abreu é um sujeito que fez estudos folclóricos muito interessantes. Veja como a gente tem que ter cuidado na hora de estudar um autor, não é? Agora, então, ele vai falar, atribuir ao brasileiro, portanto, uma falta de identidade, uma falta de nacionalismo, uma falta de patriotismo, uma preguiça inata e lendária, não é? Daí depois a Semana de Arte Moderna faz parir uma Macunaíma. Macunaíma é o Capistrano de Abreu, é toda a composição do Capistrano. Aquela lambança, não é? O brasileiro não tem nenhum entusiasmo, ele tem um temperamento hirsuto, ele é mundano, ele é vulgar, ele é estúpido, ele é burro. A raça precisa de ser branqueada.